Olá a todos os alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino. E a partir deste momento eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar esta aula que eu irei ministrar a todos vocês de rotas de aprofundamento, especificamente do componente curricular Sociologia. E a exemplo das outras aulas, nós também temos um objeto de conhecimento em questão a ser tratado, a ser abordado ao longo desta aula. E nós vamos tratar a respeito do capitalismo. E certamente você tem conhecimento prévio a respeito deste objeto de conhecimento, tendo em vista que ele não é tratado somente na sociologia, mas você também tem conhecimentos e informações a respeito do capitalismo oriundos dos componentes curriculares de História e Geografia. Vamos mostrar agora em tela, eu tenho alguns esquemas e também algumas imagens que serão utilizadas ao longo desta aula. Vocês podem visualizar esse primeiro esqueminha aqui que eu estou mostrando a vocês, em que duas palavras-chave fundamental estão sendo utilizadas. A palavra feudalismo e a palavra capitalismo. As duas bem destacado, tanto na cor amarela como também na cor azul. E vocês podem visualizar em tela que há uma seta indicando uma direção do feudalismo para o capitalismo. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês nesse primeiro momento? Que historicamente ocorreu uma transição. Nós tínhamos uma sociedade anterior com as suas características políticas, econômicas, ideológicas, culturais, hábitos que, obviamente, estavam impregnados no comportamento das pessoas, e esta sociedade anterior, que no caso era o feudalismo, ele foi substituído pelo atual modo de produção capitalista. Consequentemente, nós tivemos uma emergência de uma nova estrutura política, econômica, ideológica, novos hábitos, enfim. A sociedade, ela mudou por completo. É o que eu sempre pondero ao longo das minhas explicações. A realidade social, ela é dinâmica. Nós temos uma periodicidade da sociedade, ou seja, o modo de produção feudal, ele teve início, meio e fim, cedeu vez, cedeu espaço para o atual modo de produção capitalista, e assim nós temos justamente esse movimento, digamos assim, cíclico, no que diz respeito aos modos de produção. Por isso que a sociedade, ela é dialética, ela tem essa capacidade de mudar. Agora eu vou avançar e eu vou mostrar a todos vocês alguns fatores, alguns marcos históricos, conforme vocês podem visualizar. Eu estou destacando 3 marcos históricos que eles foram fundamentais para a ascensão e para a consolidação do modo de produção capitalista. Nós temos a Revolução Industrial, e na Revolução Industrial, o que foi que ocorreu? Nós tivemos o surgimento da máquina, né? A máquina que surgiu lá no passado, já substituindo, inclusive, o trabalho humano. E da primeira Revolução Industrial até os dias atuais, muitas transformações, muitas mudanças ocorreram no que diz respeito aos processos produtivos e, inclusive, às relações de trabalho. Equipamentos, maquinários cada vez mais avançados, o uso das tecnologias nos ambientes de trabalho. Teremos outras oportunidades para podermos tratar desses objetos de conhecimento que irão abordar especificamente essas mudanças e essas alterações na rotina de trabalho, no mundo do trabalho propriamente dito. O segundo marco histórico que eu estou destacando a todos vocês diz respeito à Revolução Francesa. A Revolução Francesa, acima de tudo, ela foi uma revolução política. Então, prestem bem atenção. A Revolução Industrial, uma mudança econômica. A Revolução Francesa, uma mudança política. Por quê? Porque foi a partir do ideário da Revolução Francesa, e você lembra qual é o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade.
Atualmente, principalmente no Brasil, nós temos uma exaltação ao Estado democrático de direito. Falamos em direitos humanos, porque todos os direitos existentes em nosso país, eles são direitos humanos. Qual é a origem, qual é a raiz de tudo isso? Justamente a questão da Revolução Francesa, que você tem direitos sociais, que você tem os seus direitos individuais, em que os direitos eles deixaram de ser privilégios de uma classe, de um grupo social majoritário, privilegiado na sociedade, e eles passaram a ser, digamos assim, coletivizados. Por isso que nós vivemos essa conjuntura, digamos assim, dos direitos devido ao Estado democrático de direito. Como eu mencionei agora há pouco, toda a base está lá na Revolução Francesa. E, por fim, não adianta a sociedade somente ser modificada no âmbito econômico, no âmbito político e as questões intelectuais. Por isso que, por fim, eu ponderei aí para vocês o iluminismo. E esta aula, ela tem esse recorte. Teremos outras aulas nas rotas de aprofundamento, inclusive dos componentes curriculares de História e Geografia, em que vocês poderão acompanhar de maneira detalhada mais informações a respeito da Revolução Industrial e também da Revolução Francesa. Mas nesta aula eu quero fazer um recorte justamente a essa mudança intelectual, a essa mudança vinculada à questão do conhecimento. O iluminismo, ou a época das luzes, que é um outro termo utilizado para designar o mesmo movimento. Ele correspondeu a um movimento intelectual que acabou valorizando o homem em si. Nós já tivemos uma outra aula em que nós tratamos a questão de método. E nós vimos que na questão metodológica, tudo parte da observação, tudo parte da curiosidade humana. Então, tudo isso foi muito valorado com a ascensão com o surgimento, melhor colocando, do movimento iluminista, e é algo que perdura até os nossos dias atuais, porque é a base do conhecimento científico, a valorização da racionalidade humana. Volto a frisar a todos vocês, o homem, ele é provido da capacidade de questionar a realidade na qual ele está inserido e devido à questão racional, à inteligência humana, com a adoção de procedimentos de pesquisa, o homem ele consegue encontrar explicações coerentes, explicações compatíveis com a realidade. Nós sabemos que a época da Idade Média, a época da sociedade feudal, o conhecimento religioso, ele era um conhecimento predominante. E que, claro, essa predominância, eu não estou dizendo que o conhecimento religioso ele foi anulado, até porque ele é presente ainda hoje, mas ele deixou de ser o conhecimento legítimo, predominante, e a ciência é que passou a dominar. Nessa linha de raciocínio, vamos visualizar uma questão aqui. Percebam a imagem, visualizem essa imagem, que é uma imagem, né, é uma obra de arte, acima de tudo, né, feita por Leonardo da Vinci, em que a gente percebe aí um homem, né, nós temos uma nudez desse homem, mas sem valorizar a questão da genitália dele, então nós temos aí um corpo, né? E esse homem, certamente vocês já devem ter visto em alguns livros didáticos e até mesmo na internet. Acima vocês têm aí, ó, o título da arte, Homem Vitruviano. Quando nós tratamos essa questão do conhecimento científico, do iluminismo, do renascimento, que foram marcos históricos, como eu mencionei agora há pouco, que contribuíram com o advento da sociedade capitalista. Essa imagem do homem vitruviano, quando nós tratamos da questão intelectual, quando nós abordamos a questão do conhecimento científico propriamente dito, em substituição ao conhecimento do tipo religioso, ela é muito utilizada, porque ela tem toda uma simbologia, né? Simplesmente Leonardo da Vinci, ele elaborou essa obra
né, essa arte em que você tem uma certa perfeição, né, digamos assim, da simetria do corpo humano. Mas o que é que isso tem a ver com a questão do conhecimento, né, científico propriamente dito? Porque toda essa simetria, todas essas dimensões que aqui estão, e inclusive você pode pesquisar a respeito, elas estão matematicamente calculadas. E ainda segundo a filosofia, a imagem, ela dialoga, né, com o paraíso, algo celestial, e com a vida material, a terra. Então, nesse sentido, eu faço até um questionamento a todos vocês. Qual a relação da imagem do homem vitruviano com o antropocentrismo? E aí vem a interrogação. O que é o antropocentrismo? O antropocentrismo, ele é uma visão que agora há pouco eu acabei de mencionar a vocês. É aquela visão que valoriza que o homem, ele é o centro do universo. Não só no que diz respeito ao conhecimento propriamente dito, à busca do conhecimento, mas o homem, ele é construtor da sua história. Quando eu mencionei no início da aula a transição do feudalismo para o capitalismo, isso foi algo natural, feito pela natureza? Foi uma obra divina? Não. Se essas mudanças aconteceram, se teve Revolução Industrial, Revolução Francesa, se ocorreu a ascensão do movimento iluminista, tudo isso acabou correspondendo à intervenção do homem na realidade. Porque o homem, a partir do momento que ele está inserido em sociedade, ele também tem condições de agir para poder modificar o contexto social no qual eles se encontram. E isso acaba coincidindo com a informação inicial. Por isso que a realidade social, ela é dinâmica. Então, em certa medida, a imagem do homem vitruviano, ela é utilizada justamente nessa perspectiva. Percebam que o corpo deste homem, ele está dentro de duas figuras geométricas, um círculo e um quadrado, justamente para poder mostrar essa dualidade do divino, o teocentrismo, Deus sendo o centro de todas as coisas, e o antropocentrismo, o homem sendo o centro de todas as coisas. Mas vamos visualizar a imagem novamente. Mesmo ele estando dentro de duas formas geométricas, que é o círculo e o quadrado, percebam que o umbigo dele está no meio das duas figuras geométricas. Então é isso. O homem como sendo o centro da realidade na qual ele se encontra. Tanto no que diz respeito a movimentações, aliás, a alterações que o homem pode promover historicamente na sociedade, da mesma forma que essas alterações, elas também podem vir no que diz respeito ao conhecimento, levando em conta que o homem ele está inserido sempre nesse processo de busca. Eu agradeço o fato de você ter acompanhado esta aula. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.